Olá, tudo bem? Sou o professor Divino Silva, professor de interpretação bíblica, hermenêutica, homilética, oratória e assuntos escatológicos. Quero trazer aqui, em resumo, falando com você ao vivo, depois as referências bíblicas estarão aqui abaixo, falando um pouco sobre a cronologia bíblica, no nosso tempo hoje até o juízo final. Lembre que você tem que ler todas as referências bíblicas citadas nesta aula, neste momento. Primeiro, estamos no princípio das dores. Depois do princípio das dores, ligado a este princípio, nós passaremos pelo arrebatamento da igreja. Paulo explica isso na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, o verso 51 e 52. Ele fala sobre no momento no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, e ele afirma, ela vai tocar, ela vai soar. Os mortos ressuscitarão primeiro e depois nós seremos transformados. Só que vai ser no momento no abrir e fechar de olhos. Vai ser simultâneo, tanto a ressurreição também como a transformação do corpo que ele está se referindo. Lembrando que haverá, pelo menos nesse vídeo, quero falar de duas ressurreições. Haverá esta ressurreição, que é para a noiva, e depois haverá uma outra ressurreição, que eu falo daqui a pouquinho. Depois dessa ressurreição, já iremos diretamente para o tribunal de Cristo, as bodas, tanto os que foram transformados e também os que foram arrebatados. Estou falando na visão do tribulacionista. Depois desta boda e também desse tribunal de Cristo, haverá aí a grande tribulação. A grande tribulação haverá vários eventos. Primeiro, que é a manifestação do anticristo. No momento agora, nesse princípio de dores, não há o anticristo, só o espírito do anticristo, operando através de sistemas e falsos profetas, falsos mestres e muitas outras situações. Mas haverá a manifestação desse anticristo logo após o arrebatamento da igreja, nesta visão do tribulacionista. Lembrando que há três visões distintas. Há o tribulacionista, que acredita que Jesus voltará e não passaremos pelo período da grande tribulação. O pós-tribulacionista, o mid-tribulacionistas, que acreditam que passaremos por a metade do período da grande tribulação, por 3 anos e meio, depois quando o anticristo revelar sua maldade, a sua intenção e cortar as alianças e se declarar a Deus pedindo adoração, indo até Jerusalém, então que a igreja será arrebatada. Os pós-tribulacionistas, eles acreditam que passaremos por todo o período da grande tribulação. Então, refazendo aqui o assunto, pré-tribulacionistas não passará por nenhum minuto, nenhum segundo da grande tribulação. Médio, tribulacionista pela metade do período da grande tribulação. Pós-tribulacionistas acreditam que passarão por todo o período da grande tribulação, os 7 anos. Depois da grande tribulação, que é uma perseguição forte sobre aqueles que professam o nome de Cristo, de Deus, haverá a segunda vinda de Cristo nos ares. Haverá a segunda vinda de Cristo nos ares. Voltando aqui à nossa aula, tivemos uma queda na internet, mas vamos lá, estamos falando ao vivo. Tribunal de Cristo, bodas. Depois a grande tribulação. Depois da grande tribulação vem a segunda vinda de Cristo nos ares. Depois da segunda vinda de Cristo nos ares, aí o milênio. Satanás será preso. Satanás será preso por 1000 anos. Aí vem a expressão o governo de Cristo, que é o milênio. Tem o governo de Deus, o governo de Cristo. Depois fala um pouquinho sobre estas duas esferas de governo, em outro vídeo, em outra aula. Depois aí do milênio que Satanás será preso, aí vem a última revolta, onde Satanás será solto. Inclusive,
enganará muitas nações. Depois do milênio, Cristo, paz reinando sobre a terra, aí Satanás será solto e ainda conseguirá enganar muitas nações. Aí depois vem a guerra do Armagedon. Depois da guerra do Armagedon vem o juízo final. Nesse juízo final, lembra lá do prefácio, nesse vídeo, nessa aula, estou fazendo só a cronologia do fim dos tempos. Em outra aula eu vou estar comentando assunto por assunto nesse campo aqui da escatologia bíblica. No juízo final, aí haverá a ressurreição dos mortos. Isso mesmo, o mar, a morte e o Hades darão ali os seus mortos. Inclusive é interessante que aqui aqueles do Velho Testamento, os homens fiéis ressuscitarão nesta época. Só lembrando aqui que os patriarcas, o povo fiel do Velho Testamento, participarão das bodas do Cordeiro. Lembra lá das bodas do Cordeiro? Não do tribunal, mas especificamente da boda do Cordeiro. A noiva com o noivo e o pessoal do Velho Testamento participarão da boda ou das bodas como convidados, exatamente, porque esta festa é para a noiva, e a noiva é a igreja. Nós que estamos participando do princípio das dores, exatamente isso. É por isso que haverá várias ressurreições. Em outro vídeo, em outro momento, eu vou estar falando sobre todas as ressurreições, não as 9 ressurreições de milagres, do poder de Deus manifestando sobre a morte, por exemplo, como a de Lázaro, a da filha de Jairo e outras. Não são essas ressurreições. Eu estou falando das ressurreições em relação aos mortos que nesse tempo do fim, no caso dessa cronologia, estou citando 2 ressurreições. A primeira ressurreição, 1 aos Coríntios, capítulo 15, no momento, no abrir e fechar de olhos, os mortos ressuscitarão primeiro. Depois, próximo ali, ligado ao juízo final, haverá a ressurreição para aqueles que serão condenados. Eita! Haverá uma ressurreição específica só para aqueles que serão condenados, que grandes e pequenos terão que comparecer diante do juízo final. Na verdade, como falei em vídeos anteriores, em outras aulas, é a prestação de contas. Não confundir tribunal de Cristo com o juízo final. E as bodas serão distintas do juízo final, não tem nada a ver com o juízo final, e também o juízo final não tem nada a ver com o tribunal de Cristo. Esta aqui é uma das cronologias que nós falamos sobre princípio de dores, arrebatamento da igreja, ressurreição e transformação do corpo. Nós falamos sobre o tribunal de Cristo, a grande tribulação, o anticristo, segunda vinda de Cristo nos ares, o milênio, onde Satanás será preso, a última revolta, onde o Satanás será solto, enganarão aí muitas nações serão enganadas, e também o juízo final e a ressurreição dos fiéis do Velho Testamento, e também a ressurreição para a condenação daqueles que não confessaram a Cristo, ou aqueles que por meio do Velho Testamento, a qual Deus trazia justificação, traziam meio para que as pessoas fossem salvas em nome de Deus, ou pela sua época, ou que fosse pelos reis, ou os nazireus, ou que fosse aí pelos patriarcas, também pela a arca, a pregação de Noé, muitos outros assuntos. As pessoas poderiam ser salvas, ou por meio da lei de Moisés, mas não foram alcançadas, então passarão pela condenação, pelo juízo final. Esta aqui é a primeira aula sobre a cronologia do fim dos tempos. Primeira aula atualizada, porque nós temos diversas aulas, mais de 20 anos, ministrando aí sobre a escatologia bíblica, trazendo esta aula especial para você. Fica um abraço do seu amigo, professor de interpretação bíblica, oratória, homilética e escatologia, Divino Silva. Tudo de bom para você. Daqui a pouquinho eu volto
com mais uma aula no campo da escatologia. Tudo de bom para você.